Amanda, satisfação tê-la aqui conosco no programa. Bom dia. Bom dia, Levi. Bom dia a você, bom dia, Leonardo, Ramon, a todos que nos escutam. Satisfação toda minha, agradeço pelo espaço e oportunidade para que a gente possa aqui conversar e trazer os esclarecimentos necessários de como a gente vem trabalhando à frente da presidência da Câmara de Souza e demais assuntos que sejam de interesse da população. Tá certo. Entrevista demorada, viu? Sua agenda é lotada, né? Pois é, mas a gente tentando conciliar as demandas do mandato e da presidência. Então, são duas atribuições diferentes, né? Uma meramente política, outra mais administrativa, mas a gente tem buscado conciliar todas e também atender com muito respeito e galhardia toda a imprensa, que a gente sabe que vocês são fundamentais para que a gente possa disseminar o nosso trabalho e levar as informações precisas. Me desculpe desde já, né, por a gente não ter conseguido ajustar essa agenda, mas realmente foram muitos compromissos. São poucos meses do início do nosso mandato, da nossa gestão, mas meses muito produtivos, com números bastante importantes, né, que a gente, inclusive, fazendo um comparativo, só para você ter ideia, de requerimentos que foram apresentados na Câmara Municipal de Souza nesses primeiros 5 meses do ano, né, foram 338 requerimentos nesses primeiros 5 meses, e durante todo o ano de 2024 foram 237. Então, em 4 meses, a gente já conseguiu superar o número, ultrapassar o número de requerimentos apresentados no ano passado. Isso é uma pequena prova do quanto a gente vem, não só eu, mas todos os colegas vereadores, têm trabalhado incansavelmente para corresponder à confiança que foi depositada em nós pelos souzenses. Esses números, Amanda, eles vão de encontro ao que algumas pessoas falam, né? Se expressam popularmente falando de que, eu acho que a senhora já ouviu isso antes, até mesmo antes de ser vereadora, antes de ser pessoa pública, olha, vereador não trabalha, ou quando trabalha pouco. Por que é que a senhora acha que as pessoas têm esse tipo de informação? Primeiro, acho que muitas vezes a comunicação peca. Talvez gestões anteriores à nossa, eles tenham cometido esse erro, e nós temos, desde o primeiro dia, trabalhado incansavelmente para que toda a população tenha conhecimento do trabalho que nós estamos desenvolvendo na Câmara Municipal de Souza. Então, fazer audiências públicas, sessões solenes, as sessões ordinárias, de modo que atrai a população, isso já é um ponto muito positivo, que faz com que eles possam conhecer de perto o trabalho. Nós temos buscado aproximar a população cada vez mais do Legislativo. Um dos nossos primeiros atos foi estender o horário de funcionamento da Câmara, que antes funcionava apenas um turno, hoje ela funciona ininterruptamente, das 7 às 17, e fora os dias onde tem sessões noturnas, que aí a gente fica praticamente até às 8, às 20, 21 horas, com a Câmara aberta, para que as pessoas possam entender de que ali é a casa deles, a casa do povo, e que o nosso objetivo é atraí-los cada vez mais para perto de nós, para que eles possam trazer as demandas, discutir, debater conosco, para a gente encontrar, então, a solução para os problemas que a gente sabe que existem, né? Quando a senhora se elegeu vereadora lá em outubro do ano passado, já ficou de olho nesse cargo de presidente? Não. Tudo foi consequência, creio, até do trabalho que foi construído, Levi. Você bem sabe que antes de assumir a Secretaria de Saúde, passei 3 anos na Gerência Regional de Saúde, e de lá para cá, junto com a secretaria, tudo isso me fez me aproximar não só do povo, mas também dos políticos, dos vereadores, né, que hoje são meus colegas. E a eleição também entendo ter sido uma forma de reverberar, que a população entendeu de me retribuir pelo trabalho que foi prestado para eles. E digo da mesma maneira a forma da presidência, né, da escolha ter sido pelos meus pares, de eles reconhecerem também o trabalho que foi feito, né, de forma, e aí modéstia à parte, atenciosa, que sempre fui muito atenciosa a todos eles, né, e sempre tive um tratamento muito igualitário a todos, e acho que esse foi o motivo
de eles entenderem que uma mulher, pela primeira vez, poderia presidir a Câmara, e eu fiquei muito grata, sou muito grata a eles por isso, e tenho a cada dia buscado retribuir essa confiança. Amanda, você já deve ter assistido, se não, deve ter tomado conhecimento de muitos embates, né, na Câmara de Vereadores, e a gente rememoriza os tempos de Ananias Vieira, de Gerlando Linhares, de Dedé Veras, de Dário Formiga, de Augusto Vieira e Companhia Limitada. Quando a senhora chegou para presidir o Poder Legislativo, qual foi assim o clima que a senhora encontrou entre os vereadores? Eu falo em relação à bancada de situação e também à bancada de oposição. Algo lhe surpreendeu ou tudo dentro da normalidade? Dentro da forma como eu sempre trabalhei, para mim foi na normalidade, porque assim como eu sempre tive muito contato com todos que fazem parte da bancada de situação, também tive com o da oposição. Até porque a grande parte de hoje que está na oposição, eles foram situação, né? Acho que exceto o Ananias, mas os demais já foram, então sempre mantive uma boa relação com eles. E não diferente com o Ananias, que mesmo sendo da oposição, sempre foi muito cordial, muito ordeiro, sempre ligava para mim, enquanto secretária, para buscar informações, para debater algum tema na Câmara. Então, eu esperava isso, óbvio, e fico muito feliz e por nós estarmos hoje num ambiente muito harmonioso, muito democrático, onde a gente tem buscado cada vez mais aproximar, não ter aquele distanciamento da figura do presidente, como se outrora via, o presidente como algo absoluto, alguém inacessível. Hoje a gente busca trabalhar de uma forma, claro, eu com minhas atribuições e minhas responsabilidades, mas o nosso trabalho tem sido de muita parceria, de muita escuta, de muito diálogo, e as decisões, elas são sempre coletivas. Então, acho que isso tem mostrado, tem fortalecido o Legislativo, tem fortalecido a minha relação interpessoal com os colegas, e só quem cresce é a população, porque a gente sabe que, por muitas vezes, Souza deixou de ganhar e de ser beneficiado em algum momento por questões partidárias, e a gente sabe que trabalhar em união é sempre muito mais interessante para a população. Nossa conversa hoje é com Amanda Silveira, presidente da Câmara Municipal de Souza, pela Rádio Líder 97,1, seu radinho aí em casa, e também por nossas multiplataformas digitais, com imagens no blog do Levi, no YouTube e também pelo Instagram. A semana passada a senhora teve uma reunião lá em João Pessoa, junto com o prefeito e o pessoal do Hospital Laureano. O que é que tem de novidade em relação a esse caso, já que a senhora foi secretária de Saúde naquele início de instalação do hospital em Souza, hoje presidente da Câmara, teve nessa reunião, a Câmara puxou esse debate inicialmente. Como é que está essa situação? Tem perspectiva realmente de quando os serviços vão ser realizados como a população espera, no caso com as radioterapias? Com as químios. As químios, aliás. Temos, sim. Dizer que a reunião realmente foi muito proveitosa. Como você bem falou, essa discussão ela iniciou ali na Câmara, numa sessão que nós provocamos, inclusive foi uma propositura minha de trazer uma sessão solene para tratar sobre os assuntos do câncer, né, tanto adulto como infantil, e, de forma mais precisa, discutir sobre os entraves que estavam fazendo com que a unidade de Souza não tivesse o funcionamento devido. Não que a unidade não estivesse funcionando, ela encontra-se funcionando, profissionais lá prestando seu serviço, os servidores efetivos que foram destinados pela prefeitura para atuar naquele serviço, mas a gente sabia que o serviço ele tem condições de ofertar mais, de oferecer mais, que no caso é a quimioterapia, e que a gente precisava unir forças para que isso pudesse acontecer. Então, houve a primeira conversa entre mim, o prefeito Helder e o doutor Marcelo, o presidente do Laureano, e já, inclusive, havia tido um primeiro momento lá no Hospital Laureano, e ficaram o que estava de pendência era somente a aquisição do equipamento, que inclusive, o prefeito Helder se disponibilizou de imediato a fazer a aquisição, né? Mas eu imaginando, a gente sabe das demoras, os trâmites burocráticos para a aquisição desse equipamento, a minha sugestão foi que o próprio Laureano pudesse adquirir e que o prefeito se comprometesse em compensar de outra forma e assim
ele se comprometeu. Então, nesse último encontro que nós tivemos no dia 30, e na presença de vários outros colegas vereadores, ficou definido que a aquisição ela está encaminhada. O presidente Marcelo se comprometeu de resolver isso rápido para que em julho, como foi solicitado pelo prefeito Helder, isso pudesse acontecer. Nós ficamos na missão de recrutar profissionais oncologistas clínicos, porque a gente sabe que exige isso. Então, eu tenho ajudado o doutor Marcelo nesse sentido. Fizemos contatos com souzenses que estão nos ajudando, oncologistas, como o doutor Cícero Lugero, que é um grande amigo, um grande médico, diretor do Hospital Edson Ramalho. E aqui agradeço a ele, também ao doutor Ostenildo, que também é oncologista, e tem nos ajudado a recrutar esses profissionais. E uma das coisas que nós conversamos com o doutor Marcelo é que ele abrisse mão de entrar num acordo financeiro que fosse justo para esses profissionais. Então, trazer profissionais especialistas e com subespecialidade para o interior é difícil. Então, ele também entendeu dessa necessidade e está em conversa já tratando da parte financeira, que aí não compete à Prefeitura nem à Câmara, mas tão somente ao Laureano, que é ele quem faz o pagamento dessa folha dos profissionais médicos. Então, dos profissionais médicos. Então, está avançando bem. Nós, nessa quinta-feira, teremos um novo momento com o doutor Marcelo para definir as questões do equipamento, a capela, que é o que estava pendente, e após isso a gente já certamente deverá ter uma data exata para o início da quimioterapia aqui em Souza. A senhora está sentindo firmeza mesmo, né, nessa instalação do serviço, porque perdemos um ano, né, Amanda? Apenas com serviço ambulatorial, quando muita gente já pensava que ao menos a quimioterapia iria acelerar, né? Na verdade, olhando nos olhos de cada um desses personagens, a senhora realmente sentiu firmeza? Sim, com certeza. Na verdade, Levi, eu nem diria, eu não usaria essa palavra de que perdemos um ano. Nós ganhamos, Souza ganhou. Em ter essa iniciativa, e aí a gente tem que ser justo do prefeito Tairone, de trazer esse serviço para cá, né? Nós fomos pioneiros, inclusive o doutor Marcelo sempre deixou muito, nas últimas conversas, ele também se desculpando por alguns desencontros e dizendo que para ele era novo. Eles não tinham ainda essa experiência de descentralizar um serviço como aquele. Então, para nós foi um desafio. Eu estive ali desde o início como secretária, também contando com a parceria do então chefe de gabinete e hoje o prefeito Helder. Nós imbuídos nesse propósito, sabendo da importância que era, mas a gente precisava, não poderia ser também de uma forma atabalhoada. A gente precisava as coisas serem feitas, tudo acontece no tempo de Deus, então o tempo era esse. Então, essas coisas foram acontecendo para que a gente fosse amadurecendo e vendo a melhor forma de conduzir, a melhor forma de fazer. Hoje, o próprio Marcelo entende também isso. A população, uma das coisas que eu pedi para ele foi que a gente pudesse mostrar um bom serviço inicialmente para que a gente adquira ainda mais a confiança da população e que todos possam, a gente sabe que o empresariado de Souza é muito forte, e que todos possam, em seguida, poder contribuir cada vez mais para fortalecer esse serviço aqui em nossa cidade. Então, nada se perdeu, tudo que foi feito foi muito válido e eu tenho plena convicção de que daqui para frente nós vamos avançar cada vez mais. O compromisso do prefeito Helder é de colocar para funcionar, né? Helder, inclusive, que além de ser um gestor sensível, uma pessoa muito sensível, ele teve uma mãe acometida pelo câncer, então ele tem uma história familiar. A gente sabe que o paciente sofre, mas a família também sofre junto. Então, ele, mais do que ninguém, tem todo o interesse de que funcione bem. E Marcelo também conhece e vivencia isso, conhece as dores, e eu tenho plena convicção. E senti, sim, firmeza nos dois. E conta com o apoio da Câmara. O instrumento legal que faltava, Helder, conjunto com sua procuradoria, encontrou. Então, o equipamento será... vai haver essa sessão de uso por 25 anos. Isso deu muita tranquilidade, nós sentimos, doutor Marcelo manifestou isso, e eu tenho plena convicção de que a população de Souza e região, em breve, estará muito bem assistida e com os serviços que são fundamentais. E, óbvio, sempre lembrando que, nesse primeiro momento, será a químio, mas os procedimentos mais complexos, a população vai precisar se direcionar ainda para o Laureano, para dar continuidade em cirurgias mais complexas, e assim como também na radioterapia. Ô, Amanda, ainda em relação à saúde, o projeto do cofinanciamento, agora é para favorecimento dos profissionais de saúde no que diz respeito à melhoria, inclusive, nos seus salários. Cofinanciamento entra hoje em pauta? Entra hoje em pauta, será votado hoje.
Semana passada, o Executivo já havia enviado, mas, óbvio, a gente precisava também fazer nossa parte, alguns ajustes. E, de minha parte, existiam alguns pontos que excluíam servidores que não deveriam receber o cofinanciamento. E aí, uma emenda nossa ao projeto cofinanciamento é que não se excluísse mulheres que estivessem em licença maternidade, homens em licença paternidade ou aqueles em adoção. Não, eu entendi que, como mulher, eu precisaria resguardar esse direito dessas mulheres que estão num momento onde elas estão muito frágeis, né, psicologicamente, fisicamente, inclusive financeiramente, que quem tem filhos sabe o dispêndio que é, e aquele momento da licença maternidade é para que ela possa dar uma melhor assistência ao seu filho, e nada mais justo que elas também fazerem jus receber o valor do cofinanciamento, até porque todos os vencimentos, esse incentivo que é pago, ele é construído a partir de meses, de um trabalho, de uma produção. Então, essa foi das modificações que fizemos e que hoje espero ser aprovado, e que a gente vai, se Deus quiser, finalizar a sessão de hoje com mais esse ganho. E aqui também não vou deixar de abrir esse parênteses e dizer da prontidão do prefeito e da agilidade de, em 4 meses, conseguir já, né, enviar. O projeto chegou à casa no dia 27 de maio, então foram 4 meses e 27 dias para esse projeto ser submetido, né? E isso é muito importante, entendo, e pela conversa que eu tive com vários servidores, eles estão muito satisfeitos, felizes por estar de forma tão, né, rápida, digamos assim, já estarem sendo prestigiados e com efeito retroativo a janeiro. Então logo a gente aprova, eles já estarão aptos a receber seus incentivos. Amanda, me chamaram a atenção esses dias, né, as pessoas enaltecendo, né, a sua luta aí com relação a esse projeto, o pessoal da saúde, Sim. né, do cofinanciamento, mas também lembraram que na sua passagem na Secretaria de Saúde, o programa tinha um outro nome, Previne Brasil, e antes disso já se chamava de PEMAC, né? E muita gente ainda questionou por que é que na sua passagem pela Secretaria esses recursos não foram destinados aos servidores que trabalham nas unidades de saúde. Bom, eu vou esclarecer para quem certamente não saiba, né, quem questionou. Nós, na nossa gestão como secretária, nós preparamos todo o projeto do Previne Brasil, convocamos de forma inédita todas as categorias, que isso não foi feito quando o PEMAC foi aprovado. E eu digo porque, à época do PEMAC, eu não era secretária, mas eu era avaliadora do PEMAC pelo Ministério da Saúde. Então, eu acompanhei de perto toda a construção do PEMAC em Souza. E, infelizmente, foi um projeto, naquela época, que se destinou a beneficiar algumas pessoas. Essa é a verdade. Eu, conhecendo do projeto, quando assumi a secretaria, o projeto ele existia, mas nós fizemos o pagamento justo. Nós incluímos. E aí você pergunta, o que era que não estava justo? O projeto PEMAC, ele direcionava a alguns servidores de nível superior, e nem todos recebiam, que é um erro, já que todos que trabalham na APS, a Atenção Primária à Saúde, eles têm o direito de receber, porque eles contribuem para os indicadores. Entendi. Contemplava quem ganhava mais. Isso. E favorecia muito o apoio institucional, na época, que eram as pessoas ligadas à gestão do prefeito André Gadelha. Então, em nossa gestão, nós mudamos isso, todos sabem, e aqui o microfone fica aberto para alguém dizer que deixou de receber no PEMAC. Nós incluímos assistente administrativo, auxiliar de serviço, motorista, todos que contribuíam diretamente na atenção primária, eles passaram a ser beneficiados na nossa gestão. E eu lhe trouxe, inclusive, um ofício nosso, destinado ao prefeito, Fábio Tairone, na época, 20 de janeiro de 2022, assinado por mim, recebido pelo então chefe de gabinete, Helder, para que o projeto fosse submetido à Câmara Municipal de Souza para o Previne Brasil acontecer e se tornar realidade. E aí, não quero aqui dizer que houve um lapso por completo da gestão, que foi um descaso do prefeito Tairone de deixar de submeter, porque não foi. Então, os servidores, eles precisam, alguns servidores,
e eu diria até uma minoria, eles precisam fazer uma meia-culpa desse Previne Brasil não ter sido submetido. No momento que esse projeto foi encaminhado para o gabinete, recebido pelo então chefe do gabinete, Helder, esse projeto ele foi construído a 4 mãos. Todas as categorias foram ouvidas. Eu participei de todas as reuniões e todas as categorias tinham representação. Os percentuais foram todos pactuados conforme combinado entre os representantes indicados pelas categorias. Então, se eu recebi indicação das categorias, os representantes pactuaram aqueles percentuais, o projeto foi submetido à prefeitura, para a prefeitura e mandar para o legislativo. Mas houve uma mobilização na época do sindicato e alguns integrantes do sindicato para que esse projeto não fosse enviado à Câmara, porque eles não estavam achando justo o percentual de uma categoria. Então, esse entrave atrapalhou o submetimento a submissão desse projeto à Câmara, porque eles pediram tempo para andar em todas as unidades, para rever o percentual, e, infelizmente, isso atrapalhou e impediu que o Previne Brasil fosse aprovado. Mas aqui está a prova indelével de que nós fizemos a nossa parte, reunimos as categorias, submetemos o projeto e ele parou, ele ficou estagnado lá, porque algumas categorias que estavam inconformadas com o percentual decidiram se mobilizar para que houvesse modificação. Como não houve consenso entre eles, o tempo passou, mas a gestão, eu lhe garanto, como secretária que fez bom uso de todo o recurso, nós saímos de 26 unidades básicas para 42, nós ampliamos em muito a assistência, não só na saúde, na atenção primária, mas, sobretudo, na saúde bucal, que faz parte. Nós ampliamos o número de atendimento da saúde bucal, nós implantamos inúmeros serviços, equipamentos que nunca foram vistos nas unidades básicas, né? Nós conseguimos adquirir, e é isso que as pessoas precisam entender. Se não foi pago como deveria, houve esse desencontro entre as próprias categorias, mas a gestão fez sua parte de equipar, de fazer o bom funcionamento, de dar condições para que o usuário pudesse atender e prestar assistência necessária ao usuário, que é o nosso interesse maior. Ok, nossa conversa ao vivo no Cidade Notícia com Amanda Silveira, presidente da Câmara Municipal. Registrar aqui as presenças da mãe de Amanda, né, Dona Tica, e também do esposo Romeu Marques Dantas. É isso aí. Amanda, tem uma pergunta aqui de um ouvinte querendo saber, eu nem acho que é de sua competência, mas às vezes, né, o político torna-se um clínico geral, né, no atendimento ao público. Quer saber sobre a empresa Saile. É uma empresa terceirizada da educação estadual e que, vez por outra, dá um trabalhinho. E agora houve um afastamento, um desligamento, e eles estão aí querendo conversar com a empresa. Até me encontrei ontem com a senhora na caminhada, que pediu que a gente falasse novamente, né, para ver se consegue um contato com alguém que represente a empresa. Até então, pelo menos nós aqui da imprensa, a gente não sabe quem é que representa a Saile na cidade de Souza. Já estou aqui cansado de chamar a atenção da 10ª Gerência de Educação, a senhora Valesca, porque eu tenho um total respeito, mas infelizmente o que vem de lá para cá é o silêncio. A senhora interviu nessa questão do Laureano e o processo andou. Tem como a Amanda também intervir em favor desses servidores da educação que esperam pelo menos um contato com a empresa? Então, Levi, eu fiz contato direto com o secretário Wilson Filho para que eu pudesse entender o que é que estava acontecendo. E o que me foi passado é que, realmente, o motivo da mudança da Saile para Alerta, essa transição, o motivo dessa transição foi justamente a ineficiência da Saile, de não ter um dia exato, eles não conseguiam pagar no 5º dia útil do mês subsequente, as feiras que eram, né, descontadas no contra-cheque dos servidores, elas não eram entregues no tempo oportuno, então esse era o motivo da transição. O Wilson Filho me falou que estariam pagando a empresa Saile, eles tinham feito uma negociação e uma estratégia deles de pagar fracionado o que a empresa tinha a receber, buscando salvaguardar o direito do servidor e que eles pudessem ter dinheiro para chegar, né, a cumprir esses direitos trabalhistas. Porém, ele sempre deixou muito claro de que, finalizando o repasse da Secretaria Estadual de Educação à Saile, eles não teriam
como assegurar que esses direitos seriam pagos, porque aí ficaria a cargo da empresa. Mas também todos sabem que esses servidores, eles pagaram todo esse tempo um sindicato. E esse sindicato agora pode ser a ponto-chave para que a gente possa desenrolar esses entraves que estão pendentes aí na empresa Sale. Ontem mesmo, eu falei com Hilton Santiago. Sei quem é. Né? E o Tinho ficou de me dar um retorno se todos os repasses que são de responsabilidade da Secretaria de Estado já haviam sido feitos. Porque se já houve, finalizaram, a Secretaria de Estado não deve mais nada a essa empresa. Então, agora, o interessante é que os servidores eles se unam, possam acionar o sindicato para que ele cobre judicialmente esses direitos. Então, esse é o que se deve ser feito até daqui para frente. Eu vou buscar essa informação mais precisa, aguardando o Hilton me dar esse retorno, e posso trazer essa informação para você em seguida. E, óbvio, vamos contar com a ajuda de todos, da imprensa também, para mobilizar e fazer, porque, assim, a gente sabe que se a empresa vai ser judicializada e que ela vai ter inúmeros prejuízos se ela não arcar com o pagamento e cumprir com suas responsabilidades trabalhistas com seus servidores. O que seria um crime, porque com dinheiro em conta e não repassar para quem Exatamente. trabalhou, né? Exato. Amanda, voltando para a saúde, tem aqui uma pergunta. Ramon, tu identificou aí o contato de quem enviou essa pergunta. Levi pergunta para Amanda sobre o CAPS infantil, né? Está num local onde as pessoas não... tem dificuldade de acesso, né? Lá distante, perto da BR, depois da Energisa, depois ali perto da Unimed, enfim, naquele setor. E as mães, muitas delas são carentes, não têm sequer transporte, né, para chegar e retornar ao local. É a pergunta da Fernanda. Fernanda, obrigada pela pergunta. Nós, Levi, também conseguimos fazer uma sessão extraordinária, incrível, na Câmara de Souza para tratar sobre o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. E essa foi uma dos questionamentos levantados de como a Câmara poderia ajudar e intervir nessa questão da distância do CAPS infantil. Mesmo a gente sabendo que a gestão tem oferecido uma equipe profissional muito qualificada, que a estrutura ela é muito condizente com a necessidade, com o que aqueles pacientes precisam, mas a gente entende que eles têm conclamado muito pela questão da distância. A Secretaria de Saúde também tem ofertado o transporte para levar os usuários, não só os pacientes, mas também os acompanhantes. Mas a gente entende, e isso é algo que nós estamos para discutir junto ao prefeito Helder, né, para que a gente possa encontrar uma forma de utilizar, de destinar aquele espaço do CAPS infantil para outra finalidade. E aí você me pergunta qual seria essa finalidade. Um dos pontos que nós discutimos durante a sessão do autismo é que hoje se fala muito em criança com autismo, mas esquece que muitas que foram crianças no passado hoje são adultos autistas e que não têm suporte algum. Então, nós poderíamos aí, essa será uma sugestão nossa levada ao prefeito, para que lá se destine a ser um centro para atender adolescentes e adultos autistas, e que a gente possa abraçar e acolher essas crianças. E aí o prefeito Helder também já trouxe em seu programa de governo e já está trabalhando junto com sua equipe para que possa construir um centro para atender neurodivergentes, e nessa oportunidade os pacientes que hoje precisam se deslocar ao CAPS infantil não mais precisarão, porque serão atendidos no centro que será construído pela prefeitura, um compromisso feito pelo prefeito, que tem uma plena convicção de que estão caminhando para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, o prédio lá não ficará em desuso, nós poderíamos destinar, é uma sugestão que nós temos apresentado para a gestão municipal, de deixar para os que são, né, que estão no espectro autista, adultos, jovens, né, e as crianças poderiam ficar nesse centro que está a ser, em breve, será construído aqui em nossa cidade. Amanda, eu tenho aqui assunto, né, dado pelos ouvintes, internautas, para mais de hora, viu, de entrevista, mas infelizmente nossa hora chegou. Mas vamos recompensar essa demora para que marcar outras ocasiões. Sim. Tá certo? Com certeza. Registrar aqui, em nome de todos, né, que participaram, o vereador Abel mandou um áudio aqui. Abel, me perdoe, campeão, mas infelizmente nosso tempo foi-se embora. Juliana, da Jujuca, Sim, que mandou um abraço também. Amiga. E a Cátia Maria, a professora Cátia, esposa de Dr. Marcos Pereira, tá também. certo?
E eu vou fazer só mais uma perguntinha, se Amanda Silveira... Não, vou fazer o seguinte, a senhora comenta sobre essas interações, aí depois a gente faz, para não misturar aqui as coisas, né? Certo, eu queria agradecer a Abel, e não só, e me permita, claro. O tempo está, né, se inspirando, mas a Abel, a Denis, a Delane, a Radamés, Márcio das Bancas, a George, né, a Tequinho, Diógenes, se eu esqueci de algum, Daniel Pinto, eu tenho Juninho de Zilda, eu tenho muito que agradecer a eles, né, e não só a eles, como também a Pipoca, né, a Joana, a Ananias, a Assis, a todos eles, né. Então, a gente entra num novo momento, onde a mulher assume o protagonismo no Legislativo sousense, e isso é muito importante, mas é bom lembrar também que essa eleição, quem me elegeu foi uma esmagadora maioria de homens, que confia na competência e na dedicação de uma mulher, que com empatia e com respeito tem buscado trabalhar e construir na nossa cidade. Então, a eles, meu muito obrigada, né, e estaremos juntos, fortalecendo cada vez mais. Você falou o nome de Radamés? Falei, sim. Tá certo. Não, sim. Só para constar mesmo. Agradecer a Cátia, Dr. Marcos, são pessoas muito especiais. E abraçando a Cátia, eu não posso deixar de mandar um abraço muito fraterno à minha madrinha, Fátima Freitas. É uma minha segunda mãe. Pois é, então, agradecer, né, a Juliana, e em nome de Juliana também a todos os amigos e todos os eleitores que me consagraram com 2.664 votos. Uma pessoa que não vem de uma família tradicionalmente política, como você sabe, conhece muito bem minha família de muito tempo, mas que o trabalho feito despretensioso, mas com humanização, né, acho que nos trouxe até aqui, e nosso compromisso é continuar trabalhando fortemente pelas pessoas que mais precisam. Pronto. A pergunta, a frase é bem curtinha. Amanda Silveira tem outras pretensões, além de vereadora e presidente da Câmara, na história política de Sousa? Levi, na verdade, muito sincera e francamente, eu sempre deixei muito claro de que eu não tinha pretensão política alguma. Entrei na Secretaria de Saúde, como na gerência, os outros cargos que eu ocupei, para fazer um trabalho técnico, mas eu sou enfermeira e quem é enfermeiro sabe que essa arte do cuidar, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de cuidar. A política, ela converge muito com isso, com esse cuidado. E nós estaremos à disposição. O nosso nome vai estar sempre à disposição para contribuir com a nossa cidade, para assegurar e garantir o bem-estar da nossa população. Então, meu nome vai estar sempre à disposição do grupo, né, para o que eles acharem necessário. Né. Helder tem feito um excelente trabalho, muito atencioso, muito humano. Nossa história se entrelaça. Nós entramos, ele também da mesma forma, também fazendo um trabalho técnico, advogado como mas também subindo as escalas, né, no governo, através da competência, do trabalho, pelo mérito. E eu tenho certeza de que, se a nossa história se coincide, ele conseguiu chegar, quem sabe eu também não possa alçar novos voos. Estarei à disposição, mas sempre com o propósito de ajudar e contribuir para a nossa cidade. Esse à disposição é uma eventual composição na majoritária nas eleições municipais as próximas. Sim, não é isso? Sim. Prefeita ou vice? Sim. Prefeito não, que a gente sabe que Helder ainda tem um caminho a trilhar, né? E é novo, né? Ele é novo, disposto, então vamos colocar à disposição para o que for necessário. Tá bom, tá tudo explicado. Amanda, um abraço a você, viu? Obrigado pela sua presença aqui. E vamos agendar novas conversas para a gente conseguir dar conta aí e atender as sugestões, né, e as perguntas da população. Eu agradeço, abraço, e preciso muito desse espaço para que a gente possa, inclusive trazendo um pouco da sua fala do início, que muitas vezes a população acha, não trabalha. Óbvio que eu também percebo que as pessoas têm visto o nosso empenho, a nossa luta, mas nesses 5 meses nós já conseguimos, projetos da minha autoria, né, projetos de lei que foram sancionados pelo prefeito, que são muito importantes, que versam sobre assegurar direitos da pessoa com deficiência, de pessoas que fazem parte do espectro autista, como também da enfermagem, que foi congratulada aí com a sanção do prefeito para a minha entrada. Né? Então, nós temos
pontos importantes, a gente precisa muito de vocês para apresentar esse trabalho, que a população cada vez mais possa confiar e saber escolher e bem escolher as pessoas em quem votam para o bem-estar de toda a população. Muito obrigada pelo espaço e até a próxima oportunidade. Ok, Amanda, obrigado a você também, viu? Forte abraço. Você, Romeu, Dona Tica, aqui todos presentes.